Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Para a gente encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir as letras, que nesse caso são chamadas de variáveis, porque podem variar de acordo com o valor dado, por números, e depois efetuar os cálculos. Então, para achar o valor numérico de uma expressão algébrica, substituir as letras por números e depois efetuar os cálculos. Vamos ver um exemplo aqui. 5x mais y. Isso aqui é uma expressão algébrica que foi dada, sendo que o x é igual a 1 e o y vale 2. Então, a gente vai ter que substituir o x por 1 e o y por 2 e depois fazer os cálculos para encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, vamos lá. No lugar do x, vamos colocar 1. Então, vai ficar 5 vezes 1. Por que vezes? Porque aqui, ó, 5x quer dizer 5 vezes x. Então, no lugar do x, a gente põe 1. 5 vezes 1, mais, no lugar do y, nós vamos colocar o 2, porque foi o valor dado para ele lá. Mais 2. Ok? Então, vai ficar 5 vezes 1, mais 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2. Só para relembrar aqui como é que a gente resolve. Se temos uma multiplicação e uma soma, primeiro fazemos a multiplicação, para depois a soma. 5 vezes 1, 5. Repete mais 2. 5 mais 2 é igual a 7. Então, o valor numérico dessa expressão, 5x mais y, sendo que o x é 1 e o y é 2, é 7. Toda vez que o x for 1 e o y for 2, nessa expressão aqui, o resultado vai ser 7. Vamos ver um outro exemplo aqui. Nesse exemplo, eu vou pegar a mesma expressão algébrica que o exemplo anterior, 5x mais y, e vou colocar o x e y com valores diferentes, para a gente ver o que acontece. Então, nesse caso aqui, o x vai ter que ser substituído por 2 e o y por 3. Então, vai ficar 5 vezes 2. Por que 5 vezes 2? Porque é 5 vezes x. Se o x vale 2, 5 vezes 2. Mais 3. Então, eu troquei o x por 2 e o y por 3. Agora é só fazer os cálculos. Fazer o cálculo aqui. Primeiro, resolve-se a multiplicação. Quando tem multiplicação e soma, sempre resolve primeiro a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Então, 5 vezes 2, 10. E repete o mais 3. 10 com mais 3, 13. Observem que a expressão algébrica era a mesma no exemplo 1 e no exemplo 2. Os resultados foram diferentes. Por quê? Dependeu dos valores. Cada resultado dependeu dos valores de x e y, que foram valores dados diferentes. No primeiro exemplo, o x valia 1 e o y 2. No segundo exemplo, o x tinha um valor de 2 e o y tinha um valor de 3. Então, isso faz com que os resultados fiquem diferentes para a mesma expressão algébrica. Vamos ver um outro exemplo aqui. Nós temos uma figura em que os lados dela, 2 dos lados medem y e os outros 2 lados medem x cada um. Vamos encontrar o perímetro dessa figura quando x é igual a 2 e quando y é igual a 3. Então, a primeira coisa a ser feita é encontrar uma expressão algébrica que represente o perímetro da figura. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui vai ser y mais x mais x. Então, se a gente somar os 4 lados da figura, vamos encontrar o seu perímetro. Pode simplificar aqui, ó. Y com mais y, 2y. X com mais x, 2x. Aqui nós não podemos somar porque y e x são letras diferentes. A gente não pode somar letra diferente. Para somar a letra, elas têm que ser iguais. Só pode somar y com y e x com x. Feito isso, temos que o perímetro é representado pela expressão 2y mais 2x. Basta agora substituir o x por 2 e o y por 3 nessa expressão algébrica. No lugar do y, vamos colocar 3. No lugar do x, vamos colocar 2.
Então, trocamos aqui o y por 3 e o x por 2. Por que o sinal de vezes? Porque 2y é 2 vezes y e 2x é 2 vezes x. Ok? Fazendo os cálculos aqui agora, primeiro temos que efetuar as duas multiplicações. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 2, 4. 6 com mais 4, 10. Então, o perímetro dessa figura, quando o perímetro dessa figura aqui, quando x é igual a 2 e y é igual a 3, ele tem um valor de 10. Uma consideração importante que vale a pena registrar. Em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às letras anulam o denominador da expressão. E, como sabemos, não existe divisão por zero. Ou seja, quando o denominador de uma expressão algébrica for zero, essa expressão algébrica não terá valor numérico. Vamos ver um exemplo aqui. Uma observação importante, como eu já disse, né? A sobre x. Isso aqui é uma expressão algébrica fracionária, porque tem uma letra no denominador. Essa expressão nunca terá valor quando x for igual a zero. Não vai ter valor numérico quando x é igual a zero. Por quê? Se a gente trocar o x aqui por zero, vai ficar uma divisão por zero. E como a gente sabe, não existe divisão por zero. Então, nas expressões algébricas fracionárias, o denominador nunca pode ser zero. Se isso acontecer, ela não terá valor numérico.